Flávio já falou, e que o Paulo também. Vamos falar aí das hastes e a indicação aí das curtas, standard e das longas. Esse é meu conflito de interesse e os objetivos educacionais é fazer com que, ao final, vocês possam conhecer a relevância desse assunto, reconhecer todos os aspectos importantes na fratura em si, o que a gente deve levar em consideração para que a gente possa escolher esse implante. E a ferramenta que vocês vão utilizar, é importante que vocês conheçam o design e todas as possibilidades que você tem com esse implante. Reconhecer também, com haste, também complica. E quais são essas complicações para a gente poder tentar evitá-las? Então, sobre a relevância, é importante que ocorra um aumento dessas fraturas em função do envelhecimento da população. Tem uma estimativa que em 2050 vão ocorrer 6,3 milhões de fraturas trocantéricas ao ano. Nessa mesma data, quem tem 80 anos tem o risco, as mulheres de 20% já terem tido uma fratura trocantérica. E aos 90, em 2050, a taxa sobe para 50%. A mortalidade não tem uma perspectiva de aumentar muito, mas é em torno de 20%. E o que a gente vê, esse trabalho de 2017, que no Reino Unido, a cada 100 mil habitantes, 418 sofrem uma fratura trocantérica. Sobre a questão do implante, tem esse trabalho de 2008, do Engel, que ele observa um aumento progressivo do uso das hastes cefalomedulares. Em 99 eram 3%, em 2006 isso aumentou para 67%. Werner, na Europa, em 2015, observa também esse aumento absurdo, 46% em 2005 e vai para 79% dos implantes cefalomedulares em 2011. E, em 2016, observa um aumento do custo. A média, no trabalho dele, ele fala que custa em torno de $1.800, uma haste curta. A longa vai para 2.400. E o tratamento das complicações do uso inadequado da haste em torno de $30 mil. Então é importante a gente também se ater com o custo do tratamento desses pacientes. A literatura não existe aí um padrão do que se refere ao que é curta, o que é standard e o que é longa. Na verdade, a diferença que tem em relação à localização do bloqueio distal entre a curta e a standard, e alguns tipos de standard, ela tem o arqueamento quando ele já vai entrando na região diafisária do fêmur. As longas, elas obedecem esse arqueamento, e isso, dependendo do fabricante, você vai ter tipos de arqueamento diferentes. A fratura é importante, já foi falado nas duas aulas anteriores, o Flávio já falou, o Paulo já falou, isso é importante você definir que tipo de fratura você tem. Isso acaba sendo também já o primeiro fato que você vai levar em consideração para indicar uma haste curta ou longa, a estabilidade da fratura. Geralmente, as fraturas estáveis, elas vão ter a indicação de um implante extramedular ou até mesmo do implante intramedular, da haste. Sendo que o Flávio ele citou bastante a importância hoje que se dá para a parede lateral. Então, você tem aí um componente de instabilidade, que a gente tem que dar o valor devido. Baseado nisso, você vai indicar o seu implante. Você vai usar o implante ou standard ou curto nas fraturas que têm um padrão de estabilidade maior. Porém, quando você já tem fatores que geram instabilidade, no caso, o acometimento posteromedial e uma parede muito frágil lateral, você tem uma tendência hoje na literatura de se indicar. Mas é claro, isso é importante que vocês entendam que as fraturas de traço reverso ou até mesmo com padrão subtrocantérico, a preferência é uma haste longa. Então, quando a gente busca na literatura, então a gente tem aí 4 estudos bem recentes, que são meta-análise e revisões sistemáticas, a gente observa que, quando fala de tempo cirúrgico, é maior na haste longa e com significância estatística. Isso provavelmente pelo tempo que se tem de manipular o intensificador de imagem, fazer o bloqueio distal e também na fresagem. A haste intramedular longa, 95% delas necessitam de uma fresagem intramedular. O sangramento é maior na haste longa, muito provavelmente por isso, pelo aumento do tempo, pela fresagem do canal.
Transfusão, ele maior na haste longa, porém, essa significância estatística provavelmente estaria associada também a uma maior gravidade da lesão ou pela condição desse paciente. O retardo de consolidação e pseudoartrose não há diferença estatística. Infecção, não há diferença estatística em nenhum dos tipos. Em relação a complicações clínicas, não se observam estatisticamente nenhuma diferença. Radioscopia, nas hastes longas, utiliza mais em função de colocação do fio-guia, também fresagem do canal medular e bloqueio distal. Isso aumenta também o tempo de radioscopia, porém, sem significância estatística. Mortalidade, não há diferença entre o tamanho da haste. Scores funcionais desses pacientes, não também observamos diferença estatística. E o que é mais importante e que é a mais preocupante é a refratura nesses pacientes. Então, a gente pega a literatura de 2016, Lindvall observa 12% de fraturas perimplante nas hastes curtas contra 7% nas hastes longas. Esse trabalho de 2014, de Quevedo, ele observa 2,7 na curta, 1,5 nas longas, Hu, Zhang, Dun, todos eles observam mais fraturas nas hastes curtas do que nas hastes longas. E o que a gente observa? Em estudos biomecânicos, quando se cicla no laboratório, a grande maioria acontece das fraturas na região do bloqueio distal. Então, nessa região onde tem a fragilidade é onde nós vamos observar. E implantes que não são bloqueados por uma opinião própria do cirurgião, a gente observa que tem um balanço muito grande, tem um movimento muito grande, e isso fragiliza também a região distal da haste, assim como uma má redução ou até mesmo uma indicação numa haste, numa região subtrocantérica, um estresse muito grande, não só fratura, mas como rompe também o material de síntese. E um cuidado que a gente deve ter é isso, especificamente nas hastes estándar, quando ela não tem esse arqueamento, quando ela começa a entrar para dentro da diáfise, onde tem um arqueamento, isso o paciente idoso, normalmente, ele já tem uma remodelação e um maior aumento, você tem esse toque, essa fragilidade na parte anterior, e esse paciente ele vem fraturar por essa causa 7 a 9 meses depois. A fratura já está consolidada, mas o implante ele continua causando um atrito nessa região. Na haste longa, o que a gente tem seriam dois. Uma fratura ali da região condilar, metafisária, ou então a penetração da haste na cortical anterior. Então, fresa e fragiliza, e assim, a haste, quando não tem um arqueamento adequado para esse fêmur, também faz essa fragilidade e penetra e perfura a região ali distal do fêmur. Então, é importante, quando você for tratar, personalizar, saber qual é o arqueamento do material que você vai utilizar. Porque, além do fato você tratar pacientes diferentes, o posicionamento final vai ser fundamental para prevenir essa complicação que é a mais temida. Então, esse conhecimento é importante, até mesmo do material que vocês vão utilizar. Então, esse estudo ele avalia hastes de titânio e hastes também com arqueamento diferentes. As hastes em aço, ela tem uma flexibilidade diferente, elas são mais rígidas e elas perfuram mais. Então, a associação de hastes com um arqueamento não adequado para o fêmur e aço perfuram mais do que titânio e com um arqueamento de aproximadamente 1000 milímetros. Então, esse estudo ele faz uma TC pré e pós-inserção e a gente observa aí que tem uma deformidade desse material que se adequa. Então, diversos fatores vão influenciar a escolha. O mais importante é o padrão da fratura, a preferência dos senhores e qual a disponibilidade desse implante, para que vocês possam, aí sim, entender o desenho da haste, qual a angulação proximal, qual a fresagem que vocês precisam fazer para inserir essa haste de forma adequada e efetuar o bloqueio proximal e distal também. Então, quando não se bloqueia a haste distalmente, tanto curta quanto longa, a gente não consegue bloquear a rotação, então pode ocorrer, não é uma condição comum a gente observar, mas você tem um desvio rotacional nesses implantes. E, como já foi dito também,
a redução da fratura, o implante não faz. É importante que os senhores executem antes de colocar. O implante ele vai estabilizar naquela posição, mas ele não vai executar isso. Então, essa execução se faz antes da cirurgia, você faz o planejamento. Se não tem o hábito de fazer, você pode fazer durante o operatório. Pega esse guia que tem dentro do material e você pode fazer. Vai planejar como você vai operar esse paciente, como é o padrão dessa fratura, como desvia a anatomia patológica, qual é o ponto de entrada que vocês vão utilizar. Isso é importante, cada implante vai ter o seu ponto de entrada distinto. E saber que a patologia ela vai alterar o seu padrão. Então é importante você reduzir essa fratura, saber onde fica a fossa piriforme ou até mesmo a ponta do trocante com o material que você vai fazer. A fresagem, obedecer o calibre adequado da região proximal e, quando o distal for necessário, aumentar esse diâmetro com fresagem do canal. Porque a inserção da haste ela não deve ser de forma grosseira, e aí tem uma síndrome que eu acredito que seja do TOR. Nos ortopedistas, nós queremos colocar essa haste para dentro de qualquer jeito, né? E a gente, na base da grosseria mesmo, e acontece isso. A gente faz uma fratura iatrogênica em função de não fazer o planejamento e a fresagem adequada. A inserção da haste ela não serve com um joystick para você reduzir, e isso aí corre o risco de você fazer uma fratura iatrogênica também. Então é importante que entendam que a má redução ela pode determinar um resultado final desastroso. Então, como conclusão, é importante que vocês entendam e personalizem o tratamento, entendendo a fratura, classificando ela de forma adequada e qual a ferramenta que vocês vão utilizar. Com isso, vão tratar adequado esses pacientes, reconhecer e evitar as complicações. Muito obrigado.